Obrigado, Conde. Boa tarde aí mais uma vez a nossa audiência aí da TVT. Esse mapa da desigualdade, como você falou, ele é bastante abrangente aqui da cidade de São Paulo, trabalha com mais de 50 indicadores e a gente consegue ver como que São Paulo tem as suas diferenças abissais aí de condições de vida, né? O dado de maior destaque geralmente é o que fala da idade média de morte. Então a gente vê que entre a periferia, um bairro, né, da Zona Leste, como a cidade de Tiradentes, e o centro, as regiões mais centrais, como a região dos Jardins, tem uma diferença na idade média ao morrer de 21 anos. Ou seja, né, nos Jardins, a idade média com a qual as pessoas morrem é em torno de 58 anos, e é, perdão, nos Jardins, a idade média com a qual se morre é de quase 79 anos, e na região periférica, a cidade de Tiradentes, essa idade média com a qual se morre é em torno de 58 anos. Esse indicador ele é uma espécie de síntese porque ele fala não só, claro, né, dessa questão demográfica, de indicadores até de saúde dessa população que é mais envelhecida nas regiões centrais da cidade, mas também ele fala de condições de vida, né? Quando você tem a questão da mobilidade, da educação, você tem uma série de desafios aí que as pessoas têm cotidianamente na cidade de São Paulo e que redundam nessa grande diferença na idade média com a qual as pessoas morrem. A gente teve esse ano também alguns indicadores, por exemplo, na área de direitos humanos, que mostram, né, as questões relacionadas à violência racial, à violência contra a mulher, e como que isso tem padrões de acontecimento diferentes na cidade de São Paulo. Então, enquanto eu estava falando ali da questão da idade média ao morrer, que nas periferias ela é mais baixa, né, o que é obviamente pior, essa questão das violências racial, LGBT e contra as mulheres, elas às vezes têm um maior número de casos nas regiões centrais da cidade. Isso não quer dizer que elas não ocorram com pessoas que moram nas periferias, né? Que provavelmente é o que acontece, mas elas são registradas nas áreas mais centrais, porque é onde essas pessoas muitas vezes se encontram com aqueles que fazem as agressões. Então, a população negra que mora hegemonicamente nas periferias vem ao centro para trabalhar, para estudar, e é aqui que ela é alvo, por exemplo, de crimes de violência racial. A mesma coisa a população LGBT. Então, é nas áreas mais centrais da cidade que muitas vezes você tem aí grupos fascistas, você tem grupos que promovem essas agressões contra essa população por homofobia, transfobia, etc. Então, quando você olha o mapa, aparece que nessas regiões mais centrais tem uma concentração desse número de casos, ainda que muitas vezes sejam pessoas que vivem nas periferias que vêm sofrer esses casos. Esse mapa que está passando agora, por exemplo, da população em situação de rua, também, né, acaba trazendo essa questão da população em situação de rua, ela é uma questão tipicamente das áreas centrais da cidade, porque é onde as pessoas vão buscar algum suporte econômico, né? Elas se sentem mais seguras às vezes para dormir, porque tem uma vigilância maior. Então, a gente vê na Praça da Sé, no distrito da Moca, no distrito da República, são as áreas. Santa Cecília é o distrito da cidade que mais tem tem o maior número aí de pessoas em situação de rua, comparado, né, aos 96 distritos da cidade. Então, são essas peculiaridades que a gente tem de como as questões sociais é, se apresentam mesmo, né, desigualmente na cidade de São Paulo, nos seus diferentes bairros. A cidade de São Paulo tem vários IDHs, né? Dentro da cidade de São Paulo, assim, são vários Brasis ali dentro. Que você destacaria? Primeiro, eu queria perguntar para você o seguinte: as pessoas que quiserem ter acesso a esse mapa, dá aqui a senha para a gente, quer dizer, para onde a gente vai, o site, né? Provavelmente da rede Nossa São Paulo. Ele está disponível ali para fazer download? Está disponível, o No, mapa no, está no, no... disponível, as tabelas completas estão disponíveis, as próprias planilhas com os dados para quem quiser tabular, às vezes para fazer uma pesquisa acadêmica, para fazer outras análises, também estão disponíveis. Todos os dados são públicos, né, vêm de fontes públicas, então a gente não produz esses dados, não é a gente que faz a pesquisa inicial, mas a gente compila dados públicos a partir desses 96 distritos.
Então são dados oficiais, enfim, fontes confiáveis e que estão disponíveis para quem quiser trabalhar com eles. Eu queria que você O mapa falasse. está disponível no site da Rede Nossa São Paulo e pode, enfim, qualquer dúvida também pode acionar a gente pelas redes sociais. Perfeitamente. Olha, ficou muito bonito esse mapa aí, graficamente também, né? A gente viu aqui as imagens colocadas pelo Guilherme. Eu queria que você falasse um pouco para a gente da questão da violência contra a mulher, quais regiões de São Paulo estão mais afetadas por enfim, por esse fenômeno, né? E também do racismo. Quais são as respostas aí, os dados que vocês conseguiram sobre o racismo e o que vocês poderiam dizer, o que você pode dizer sobre o espalhamento, né, pela cidade de São Paulo? Essas duas questões. Essa questão da violência racial, ela, quando aparece aqui que o distrito da Barra Funda é o com maior número de pessoas vítimas de crime de racismo e injúria racial, isso tem muito a ver com um fenômeno muito específico, né, que é a grande quantidade de pessoas que circulam ali no bairro por conta dos terminais de transporte público que existem ali, e ao mesmo tempo uma população muito baixa daquele distrito. Então esse coeficiente, né, que é ponderado pela população do bairro, ele acaba ficando bastante elevado. Então essa população que sofre, ela não necessariamente mora na Barra Funda, mas ela estava na Barra Funda e registrou o crime na Barra Funda. Acho que isso é um ponto importante. Por isso que o mapa aparece com essa concentração ali e em outros distritos da área central também acontece pelo mesmo motivo. Quando você olha a questão da violência contra a mulher, a concentração de casos também se dá nas áreas mais escuras aqui do mapa. E aí você tem uma concentração também, né, um coeficiente bastante alto na Barra Funda, em outros distritos da área central, como Sé, República, Brás, e também aqui numa área mais intermediária, né, da Zona Norte, da Zona Leste, ainda tem uma concentração de casos maior do que nas extremidades da cidade. Isso também ocorre porque é nessas regiões que você tem delegacias de atendimento e espaços nos quais a mulher pode fazer a denúncia. Né? Então, a gente sabe que nos extremos da cidade, muitas vezes não tem esses locais, e por isso que as pessoas acabam fazendo esse registro da violência em outros bairros, né? Que não necessariamente onde ela mora. E ainda também sobre esse ponto da violência racial, principalmente, tem uma peculiaridade que é o fato de que esses crimes acontecem principalmente em espaços públicos, né? Então, quando você pergunta sobre o que pode ser feito, por exemplo, eu acho que tem uma necessidade de um papel muito ativo do poder público também e de responsabilidade sobre essa questão do combate à violência racial. Então, agora no mês de novembro, a gente teve o mês da consciência negra, a gente teve uma série de campanhas, né, até os próprios ônibus da cidade tinham ali adesivos e é, é, estimulando que houvesse denúncias, né, de que racismo não deveria existir naquele espaço, naquele veículo e tal. Então, acho que tem uma série de iniciativas que contribuem para que haja um aumento das denúncias e, por sua vez, possa haver um combate mais assertivo a esse tipo de violência, né? Tanto no caso da violência racial, quanto no caso da violência contra a mulher, que a gente sabe que ainda, diferentemente do padrão da violência racial, a violência contra a mulher ainda acontece muito dentro de casa ou com pessoas conhecidas da vítima, né? Então, acho que são padrões diferentes, mas que necessariamente precisam de uma intervenção do poder público, das suas diferentes instâncias, para que tenha um combate mais efetivo e políticas que orientem, né, que estimulem aí a conscientização também. Igor Pantoja, aqui no nosso Bom para Todos, assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo. Uma última questão, Igor, antes de você nos deixar aqui, depois dessas explicações importantes, interessantes, informações sobre a cidade de São Paulo, desigualdade, o mapa da desigualdade, população de rua. Como é que está? Que dados que nós temos de população de rua no mapa da desigualdade? Porque é um dado... A população cresceu muito, né, nesses últimos anos. O que você tem ali para gente?
A fonte de informação em relação à população em situação de rua é o censo que foi feito pela prefeitura agora em 2021, né? E que vem, como você falou, também tendo um aumento aí nos últimos anos, né, de população vivendo nas ruas da cidade. Como eu tinha comentado, no distrito de Santa Cecília, é o distrito que tem a maior quantidade de pessoas vivendo nas ruas a partir dos resultados desse censo. São quase 5.000 pessoas só nesse distrito de Santa Cecília, né, que é ali próximo ao centro da cidade de São Paulo. Então, isso é um número, né, 5.000 pessoas é maior do que muitas cidades do Brasil, né? Enquanto isso, no distrito de Iguatemi, no extremo leste da cidade, você tem uma pessoa vivendo, e em diversos outros distritos periféricos, a gente tem uma baixa quantidade de pessoas nas ruas, muito por conta desse fenômeno que acontece de que a população que está, né, pernoitando aí nas ruas, elas preferem, de alguma maneira, também estarem mais próximos das áreas centrais, porque é aí que tem alguma oportunidade, às vezes, de trabalho, você tem uma segurança maior, né, aí tem muitos casos de violência contra a população, ainda tem muito mais gente no centro da cidade, o que traz, de alguma maneira, uma maior visibilidade aí para a sua situação, né? Então, é um tema bastante complexo, né, que não basta só você falar de albergues, de medidas temporárias de acolhimento, mas precisa cada vez mais também ter aí um desenvolvimento de políticas que pensem em como gerar a autonomia dessas pessoas, né? Fazer com que, claro, ela tenha uma situação de moradia, né, seja em repúblicas, seja em medidas de locação social, uma série de alternativas que existem nesse sentido, mas complementadas com a questão do emprego, com a questão da garantia da renda, da qualificação profissional e também, claro, do apoio psicológico, porque não é fácil, né? Imagino estar nas ruas, pernoitar nas ruas, sujeito a intempéries e tudo. Então, também muita gente acaba desenvolvendo aí ou aprofundando problemas psicológicos, psiquiátricos. Nesse sentido, esse tratamento integral é o que é visto como a recomendação de políticas públicas para esses casos. Igor Pantoja aqui no Bom para Todos. Igor, querido, agradecer demais sua presença aqui, sempre importante, assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo. Sucesso aí no trabalho. Obrigado. Obrigado, Conde, mais uma vez. Boa tarde.